Estamos nesse estudo sobre a doutrina da Trindade. Na verdade, abrimos um pouquinho mais, porque nós resolvemos estudar um pouquinho cada uma das pessoas da Trindade. Então, começamos com 2 estudos introdutórios sobre as verdades acerca da Trindade. Deus é um e Deus é 3 ao mesmo tempo. Esse daqui também precisa, de alguma forma, aí, funcionar, por favor. Deus é um e Deus é 3. Cada pessoa é totalmente Deus. Essas pessoas são totalmente distintas uma da outra e elas são a subsistência. Deus subsiste nessas 3 pessoas, não de maneira que elas sejam 1/3 de Deus, mas de tal maneira que cada pessoa é completamente Deus. Ou seja, além da nossa capacidade matemática de fato. Então, nas 2 últimas quartas-feiras, nós estudamos a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Nós vimos a divindade de Cristo Jesus e depois estudamos a verdadeira do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, embora a ordem não ficou a melhor talvez, mas hoje a gente volta um pouquinho para estudar alguns dos atributos de Deus. Então, nesta quarta-feira e na próxima quarta-feira, nós estudaremos os atributos de Deus. E quando a gente fala sobre os atributos de Deus, estamos falando de atributos que pertencem ao Pai, mas também ao Filho e também ao Espírito. Então, tudo que será apresentado aqui é a respeito do Deus Trino ou do Deus Triuno. Todas as pessoas de Deus, as 3 pessoas de Deus compartilham cada um desses atributos que nós veremos. Hoje, então, os atributos incomunicáveis do Senhor nosso Deus. Ainda não está funcionando, meus irmãos. Coitado do pessoal lá atrás, correndo para fazer tudo ao mesmo tempo. Ótimo, muito obrigado. Deixa eu ver. Eu vou precisar da ajuda de vocês aí, vocês vão mudar para mim, ok? Então hoje, o que nós veremos? Pode voltar, por favor. Hoje nós veremos esses 5 aspectos aí. Deixa eu encontrar aqui na minha colinha, aonde eu estou. Obrigado. Muito bem, nós veremos esses 5 aspectos aqui. Primeiro, a Bíblia pressupõe a existência de Deus. A Bíblia não gasta tempo tentando provar para você a existência de Deus. A Bíblia parte do pressuposto de que Deus existe. Número 2, algo dentro do ser humano aponta para a existência de Deus. Número 3, veremos os principais filosóficos para a existência de Deus. E aí então, eu já estou no número 5. Os atributos incomunicáveis de Deus. A natureza aponta para a existência de Deus, é o número 3. Número 4, os argumentos filosóficos. E número 5, nosso ponto principal sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Então, primeiro ponto. A Bíblia pressupõe a existência de Deus. Notem que a Bíblia começa dizendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia não começa com um tratado teológico, filosófico, tentando comprovar a existência de Deus. Não, a Bíblia parte do pressuposto de que Deus existe, de que esse Deus é todo-poderoso. O que, aliás, era muito comum. Na época que a Bíblia está sendo escrita, era muito raro encontrar alguém que iria questionar a existência de Deus. Era diversos povos que diziam sobre a existência de mais de um Deus. Eu acho que vou precisar do microfone de mão, por favor. Senão vai ficar ruim para o pessoal de casa. Obrigado. O que nós tínhamos na época era a tese de que muitos deuses existiam. Os panteões dos povos antigos eram compostos de muitíssimas divindades. A Bíblia, no entanto, ela fala sobre a existência de um só Deus, e ela parte do pressuposto de que é esse Deus que existe. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores,
e qualquer outro ser espiritual que exista, e existem outros seres espirituais, qualquer outro ser espiritual que existe está abaixo desse Deus. Hebreus nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja, a existência de Deus, portanto, a Bíblia coloca no departamento da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque para começo de conversa você tem que acreditar que Ele existe. E a segunda coisa, que Ele é bom e Ele recompensa aqueles que fazem o bem. Então essa é a primeira verdade aí. A Bíblia pressupõe, a Bíblia não prova a existência de Deus. Você não vai encontrar um texto tentando comprovar a existência de Deus. A Bíblia pressupõe, simplesmente admite que Deus existiu e que Deus existe e parte daí em diante. Número 2, algo dentro do homem aponta para a existência de Deus. Por que todas as culturas começam com a existência de Deus? É verdade que algumas pessoas de algumas culturas chegam à conclusão da inexistência de Deus. Mas é sempre Deus existe. E as pessoas então passam a tentar comprovar a não existência. Ou seja, o pressuposto básico é a existência de Deus, e não a sua inexistência. Por que o ser humano tem isso dentro de si? Porque Deus colocou essa realidade dentro do ser humano. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, nós lemos o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou Eclesiastes 3:11, que nos diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, o próprio Deus implantou no ser humano a sua assinatura, de tal maneira que o ser humano não consegue fugir da existência de Deus. Mesmo os ateus mais conhecidos ou mais engajados, normalmente eles tiveram uma fase da vida que eles criam na existência de um Deus, de uma força superior, de uma divindade qualquer que seja, e eles, partindo da existência de Deus, eles então fazem argumentos para convencer a si mesmos e a outros da inexistência de Deus. Mas todos eles partem da existência de Deus. Por quê? Porque a existência de Deus está dentro do homem. Deus implantou aquilo que João Calvino chamou de semente de religião dentro do ser humano, ou senso de divindade, um sentido, um sentimento, um pensamento tácito de que Deus existe. Isso está lá dentro do homem. E o homem tem que se ralar muito, tem que se esforçar muito filosoficamente e pessoalmente para dizer: não, Deus não existe. Então, a Bíblia pressupõe a existência de Deus. Nós, os seres humanos, eles partem da realidade da existência de Deus. Por isso todas as culturas adoram algo, adoram alguma divindade, criam um grupo enorme de diversos deuses a quem eles possam adorar, normalmente deuses feitos à sua própria imagem, à sua própria semelhança. Terceiro aspecto rápido aqui que nós veremos: a natureza aponta para a existência de Deus. Então a Bíblia pressupõe, a Bíblia não prova, ela não quer provar a existência de Deus. O ser humano tem dentro de si essa semente da existência de Deus. A natureza comprova, ou a natureza
revela da existência de Deus. Romanos 1, 18 a 21 nos mostram isso de maneira bastante bela. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, homens detêm a verdade pela injustiça. A verdade está gritando para esses seres humanos, mas eles dão um jeito, eles entram num processo de barrar a verdade. Porquanto, como é que a verdade está gritando para eles? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha só, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder e também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Como? Como é que os atributos invisíveis, o eterno poder de Deus e até a própria divindade de Deus são reconhecidos claramente no mundo? Como? Oi? A maneira que ele diz é por meio das coisas que foram criadas. A criação, irmãos, ela grita sobre a existência de Deus. As flores mais delicadas, os fenômenos da natureza celestial mais grandiosos, ou os animais mais microscópicos ou os maiores, revelam a Deus. Atributos invisíveis, eterno poder e até a própria divindade. Ou seja, nem é só a existência de Deus que a natureza comprova. A natureza revela, a natureza fala constantemente sobre mais do que apenas a existência de Deus, mas fala dos seus atributos, do seu poder e da sua divindade. É por isso que os homens são indesculpáveis. Olha como ele termina. Por que imagina que lá no Nepal, imagina não, isso é fato, lá no Nepal existem pessoas que nascem e morrem sem conhecer o Senhor Jesus Cristo e sem nunca ter ouvido o Evangelho pregado. O Nepal é um dos muitos países que isso acontece. Por que alguém que nunca ouviu a pregação do Evangelho pode ser lançado no inferno? É justo que essa pessoa vá para o inferno e pague eternamente pelos seus pecados, porque essa pessoa tinha conhecimento de Deus. Como? É o que o texto acabou de falar. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Como é que um nepalês que nunca ouviu a pregação do Evangelho e nunca leu a Bíblia, como é que ele tem conhecimento de Deus? Por causa da natureza. Aliás, eles têm algumas coisas da natureza que ninguém mais tem no mundo. O céu do Nepal é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Eles, por meio da revelação de Deus no céu, eles deveriam conhecer os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus e a própria divindade de Deus. Mas tendo esse conhecimento de Deus, eles dizem: nós não queremos. Eu não quero, eu rejeito, eu rechaço este conhecimento de Deus. Salmo 19, clássico, não é? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia pressupõe a existência de Deus. O ser humano tem dentro de si semente a respeito da existência de Deus. A natureza revela e argumenta sobre não somente a existência de Deus, mas sobre quem é esse Deus. Quarta parte do nosso estudo. Isso tudo é mais introdução, a parte mais importante é dos atributos. Argumentos filosóficos da existência de Deus. Existem 4 argumentos, alguns deles parecidos entre si, mas são 4 os argumentos principais que a filosofia propôs para a existência de Deus. Quando a gente fala da filosofia, a gente está falando da filosofia grega, pré-Cristo. A filosofia que não conhecia Deus. É Platão, a gente está falando dessa galera que nunca teve acesso às escrituras, ok?
E mesmo alguns deles criaram argumentos defendendo a existência de um Deus. O primeiro deles é um argumento ontológico. Se a maioria dos humanos, das mais diversas civilizações e culturas, pressupõe a existência de Deus, então ele realmente existe. Ou seja, esse argumento diz: se nas mais diversas culturas, ainda que não haja conexão direta entre essas culturas, já que elas estão separadas por línguas, por geografia, por tantas coisas, se em todas essas culturas existe uma noção de Deus, ainda que o Deus seja diferente, então deve ser que Deus existe mesmo. Esse é o primeiro argumento, argumento ontológico. Segundo argumento, argumento moral. Se existem noções universais de certo e errado, deve ter existido um legislador que colocou essas noções no ser humano. Esse é bem legal. Em todas as culturas, por exemplo, o incesto é algo absolutamente ilegal e abominável. Quem colocou essa regra? Por que todas as culturas compartilham essa mesma noção de certo e errado? Aliás, várias noções de certo e errado são compartilhadas entre as diversas culturas do mundo. Quem que colocou isso? Você pega os documentos mais antigos e existe uma noção do que é certo e do que é errado, ainda que não 100%, mas em grande medida. Se existe lei, e essa é uma lei universal, então tem que existir um legislador universal. Então tem que existir a pessoa que fez a lei e implantou a lei dentro dos seres humanos. Terceiro argumento para a existência de Deus, isso da filosofia. Veja, nós cristãos, nós sabemos que, em última instância, esses argumentos conseguem provar alguma coisa? Não. Quem não crer, vai continuar não crendo. Quem crê, vai ter a sua fé alegrada por esses argumentos. Mas esses argumentos, eles não, de fato, mudam, porque Hebreus nos diz: é necessário crer que Deus existe. É pela fé que a gente entende sobre a existência de Deus e não por argumentos racionais. No entanto, existe também o argumento teleológico. A ordem, harmonia e complexidade do universo pressupõe que o mesmo tem uma mente inteligente que o arquitetou e estabeleceu as suas leis. Esse é o argumento do pessoal do design inteligente, não é? Se você tem uma ordem perfeita no universo, aquilo que o seminarista Diego chamou de sintonia fina no domingo de manhã, se existe uma ordem perfeita no universo, se a distância entre a Terra e o Sol tem que ser o tamanho que ela é atualmente, porque se ela mudar um pouquinho, tudo entra em colapso. Então alguém fez essas coisas. Se em alguns habitats, o nível de dependência de um animal, que um animal tem de um outro animal, que esse outro animal tem de um terceiro, e que esse terceiro tem de uma planta, se essas coisas são tão perfeitas, e às vezes a introdução de um pequeno desequilíbrio destrói todo um habitat, então a pergunta é: quem é que fez isso? Qual é a mente inteligente que bolou o sistema da chuva, da água, cair de cima e depois voltar lá para cima e regar todas as plantas e encher os reservatórios? Quem é este Todo-Poderoso que fez todo esse design maravilhoso na natureza? Veja, sempre que, se você encontrar um celular, certo? Imagine que você manda um celular para uma tribo que nunca viu um celular.
certo? Você põe aquele celular lá na tribo. E alguém daquela tribo consegue começar a mexer no celular. Vocês acham que essa pessoa chegaria à conclusão que o celular foi acontecido do nada, sozinho? Ou essa pessoa chegaria à conclusão que um Deus mandou, ou que um ser humano colocou aquilo ali? O nível de engenharia, o nível de conhecimento, o nível de pensamento e planejamento que existe dentro de um aparelhinho desse é tão profundo que ninguém diria: provavelmente teve aqui uma explosão, caiu um raio aqui na floresta, e aí alguns elementos que estavam debaixo da terra se juntaram com alguns elementos de cima da terra e apareceu isso aqui. Deve ser essa a explicação para o aparecimento de um aparelho desse lá no meio da selva. O argumento para a criação como fruto do acaso mais tempo é muito mais absurdo do que esse. Absolutamente mais absurdo do que esse. E esse é o argumento teleológico para a existência de Deus. Se existe ordem, inteligência, beleza, perfeição no universo, então existe alguém por trás disso. Existe uma mente inteligente que fez tudo isso. E finalmente o argumento cosmológico para a existência de Deus. Se tudo que acontece tem uma causa, então voltando na causa anterior, na causa anterior, a causa anterior, a causa anterior, você vai ter que encontrar uma primeira causa de todas as coisas. Essa causa é Deus. Esse é um dos argumentos para a existência de Deus, ou do motor imóvel, não é? Se tudo que se move foi colocado em movimento por algo, então tem que ter algum algo que é o motor inamovível, um algo que começou a mexer todas as coisas. E por aí vai. Mas o nosso foco principal hoje é sobre os atributos desse Deus que existe. Esse Deus em quem nós cremos pela fé, esse Deus que a Bíblia pressupõe a sua existência, ele tem características, ele tem atributos. E em teologia a gente separa o estudo desses atributos em atributos incomunicáveis, ou seja, aqueles atributos que Deus não compartilha com ninguém. E os atributos comunicáveis, ou seja, aqueles atributos que Deus em alguma medida nos dá o privilégio de ter algo deles, de compartilhar com eles. Então os atributos incomunicáveis, Deus não compartilha estes. Atributos comunicáveis, Deus compartilha. Hoje nós vamos focar apenas no lado de cá, na independência, imutabilidade, eternidade e onipresença de Deus. Então, primeiro, a independência de Deus. Quando a gente fala de independência de Deus, a gente está falando do fato de que Deus realmente não precisa de nada e de ninguém. Deus sozinho é 3 pessoas. Deus sozinho existe e existirá para sempre. Deus não precisa comer, Deus não precisa respirar, Deus não precisa de nada, porque Ele é Deus, totalmente autossuficiente, totalmente independente, autoexistente. Esse atributo também é chamado às vezes de a aceidade de Deus. Alguns textos que mostram isso, João 5,26, leiamos todos juntos. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Veja, vida não é algo que alguém dá para Deus. Vida não é algo que num certo momento começou em Deus. Havia um momento que nós não éramos, e de repente nós passamos a ser, quando semente de papai se junta com semente de mamãe, então vida acontece e nós passamos a existir. Com Deus não aconteceu assim. Deus sempre existiu. Deus não veio a ser, Deus é. Ele tem vida em si mesmo.
Daniel diz o seguinte, ou lá no livro de Daniel, Nabucodonosor diz o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que você está fazendo? Ninguém pode questionar Deus, porque ele é independente, ele não precisa dar explicações para ninguém, ele não tem o dever de explicar nada a ninguém. Ele existe, ele sempre existiu, sempre existirá, e ele faz o que ele quer. Deus não é constrangido por nada, a não ser por si mesmo. Deus não pode ser colocado na parede. Quando surgiu aquele movimento do G12, não é? Que ainda faz estrago em muitas igrejas por aí. Mas um dos absurdos desse movimento era a tese de que pessoas tinham que liberar perdão para Deus. Você pode falar para Deus: olha, eu te perdoo por aquilo que o Senhor não fez para mim. Esse tipo de absurdo. Irmãos, Deus não tem que dar explicação para ninguém. Deus é, e Ele pode. Ele mesmo se apresentou a Moisés: eu sou o que sou. Isso quando Moisés perguntou: qual é o seu nome, Senhor? Para que eu diga para aqueles para quem o Senhor está me enviando, para que eu diga para o povo de Israel, qual é o nome seu para eu falar para eles? Deus disse: eu sou o que sou. Diga isso, diga: eu sou, me enviou. Ele existe, Ele é. A vida passa e nós voamos, diz o Salmo. A gente é como uma neblina. A gente hoje está aqui, amanhã a gente não está mais, mas Deus continua sendo o mesmo de geração em geração. Ele é independente. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isaías 40, 12 a 18, mostram também de maneira belíssima: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde. As nações, um pinguinho do balde, como um grão de pó na balança. O que um grão de pó faz numa balança? Nada. O grão de pó não altera o peso, ele não mexe na balança. E assim são as nações diante de Deus. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Aliás, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Esse é o nosso Deus, meus irmãos. O Deus que é independente. Todas as nações do mundo juntas não valem nada em comparação com o nosso Senhor. Ele é o grande Rei Todo-Poderoso. Ele é independente. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de sacrifícios, ele não precisa de adoração. A nossa adoração não é um combustível para Deus, nem para o ego dele. Deus não precisa, irmãos. Deus é totalmente realizado. Do ponto de vista psicológico, Deus é totalmente satisfeito, totalmente realizado. Ele não precisa de nós. Aquele adesivo que algum tempo atrás espalhou em vários carros, já fazem anos e anos, mas era um Jesus assim, com carinha de coitado, cabecinha meio de lado, a mão estendida, e embaixo escrito: eu preciso de você. Não precisa nada, irmãos. Que eu preciso de você, o quê? Jesus não precisa, Deus não precisa, Deus é independente.
Ele é totalmente autossuficiente. Ele nos chama para si porque Ele nos quer, não porque Ele precisa de nós. O que é uma bênção, não é? Esse Deus que não precisa de ninguém, nos querer do seu lado, nos querer como seus filhos. Irmãos, que honra, que privilégio. Próximo atributo, a imutabilidade de Deus. Nas palavras do teólogo Louis Berkhoff, a imutabilidade é aquela perfeição de Deus. Aliás, atributos de Deus, outro nome que a gente dá para isso são as perfeições de Deus, ok? Os atributos de Deus, ou as perfeições de Deus, ou os apanágios de Deus, tudo a mesma coisa. A imutabilidade de Deus é aquela perfeição dele pela qual ele é destituído de toda mudança, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Imutabilidade de Deus. Deus não muda. Ele não muda no seu ser. Ele não muda nos seus planos. Deus não muda de ideia. Eu pensei que eu ia fazer assim, mas acho que não, acho que eu vou fazer desse outro jeito. Quem conhece um pouquinho mais da Bíblia deve estar puxando na cabeça, mas e quando fala que Deus se arrepende? Quando fala que Deus se arrepende, é a Bíblia usando uma linguagem de acomodação. É a Bíblia falando blá 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 de jeito que você consiga entender. Mas a mesma Bíblia que às vezes fala, Deus se arrependeu do mal que tinha pensado em fazer, é a Bíblia que diz, Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Ou seja, esse Deus, irmãos, ele é absolutamente imutável. Imutável nas suas perfeições. Deus nunca vai se tornar mais amor, porque Deus é amor. Deus é amor perfeito. Deus não vai se tornar mais eterno do que Ele é. Não, Ele é eterno. Aliás, aqui tem um conceito importante que é a simplicidade de Deus. Deus é indivisível. E é por isso que Ele é, todas essas coisas, Deus é perfeito já. Não dá para acrescentar nada no Senhor. Salmo 102 nos ajuda a entender um pouquinho isso, dizendo, eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ou Isaías 48:12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, a Israel, a quem eu chamei. Eu sou o mesmo. O fato de que Deus prometeu nos amar, o fato de que Deus nos escolheu na eternidade, isso somado à imutabilidade de Deus, você entende o tamanho da segurança que isso dá para o crente? Deus não muda de ideia. Ele não muda de acordo com as nossas mudanças. A gente é volúvel, a gente muda. A gente muda para melhor, muda para pior. A gente muda. A gente é limitado. A gente planeja e não dá certo porque a gente não consegue levar todas as variáveis em consideração. Mas Deus não muda. Os planos de Deus não mudam. O amor de Deus não muda. Ele é imutável. Malaquias 3 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus mudasse, a gente estava lascado, meus irmãos. Porque aquele povinho de Israel, olha, o que eles tentaram fazer para que Deus desistisse deles de vez, não foi mole não. Eu e você não somos diferentes. Mas porque Ele não muda, nós temos essa garantia de que Ele permanecerá ao nosso lado, nos amando, nos perdoando, nos cuidando, nos protegendo. Santa e bendita imutabilidade de Deus. Romanos 1:23 nos diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível
A glória do Deus incorruptível, Deus que não envelhece, não se corrompe. Deus não deteriora, Deus não enferruja. Deus não vai passando por esse processo que a gente passa, não é? Eu atualmente não consigo nem ficar de pé. Olha só, minha irmã, que coisa triste. Eu não consigo ficar de pé. Eu fico de pé muito tempo, a coluna dói. Que coisa, não era assim há pouco tempo atrás, agora é. Porque a gente é assim. Mas Deus não. Deus é o mesmo. Perfeito. Ele é incorruptível, ele é indeteriorável. Tiago diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esses dias eu li sobre cultura inútil, né? A sala mais silenciosa do mundo. A Microsoft tem num dos seus quartéis generais uma sala que é a mais silenciosa do mundo. Então a medida de decibéis é uma coisa assim ridícula, é muito silencioso. De maneira que pessoas entram ali e elas não conseguem ficar mais de 15 minutos. Porque assim que você entra é um silêncio, daqui a pouco você começa a ouvir os barulhos do seu próprio corpo. E eles ficam muito altos. Porque a gente só não ouve por causa do barulho que existe o tempo todo ao nosso redor. Os lugares mais silenciosos que a gente pensa que a gente está, eles ainda assim são barulhentos. Nessa sala você começa a ouvir tudo do seu próprio corpo e começa a ficar meio encanado e você sai da sala. Eles fazem isso para testes, não é? Dos aparelhos que eles criam. É como se Deus estivesse nesse silêncio absoluto. Não existe nenhuma onda sonora, absolutamente nenhuma variação. É uma permanência completa. O nosso Senhor, o nosso Deus é imutável. Hebreus nos diz o seguinte: eles perecerão, tu porém permaneces. Está citando o salmo que nós lemos, né? Tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Nosso Deus é independente, o nosso Deus é imutável. Próximo atributo de Deus, a eternidade de Deus. A eternidade. De novo, Luiz Berkoff diz: a eternidade de Deus pode ser definida como aquela perfeição de Deus, pela qual Ele é elevado acima de todos os limites temporais e toda a sucessão de momentos, e possui o todo da sua existência em um presente indivisível. Que lindo, não é? Que coisa mais linda. Eu vou ler de novo. A eternidade de Deus pode ser definida como aquela perfeição dele, pela qual ele é elevado acima de todos os limites temporais e toda a sucessão de momentos, e possui o todo da sua existência em um presente indivisível. A gente nunca vai entender isso completamente, tá bom? Nós somos seres temporais e sempre seremos. Nós, brincando, nós sempre usaremos relógio. A gente vai estar na eternidade, a gente vai ter relógio, a gente vai ter folhinha. Porque nós somos seres temporais, nós fomos feitos dentro do tempo. O tempo é um dos limites. Sim, nós existiremos para sempre. Nós ficaremos o tempo vai passar e a gente vai estar lá. No ano 10.564.000 e assim por diante. Mas ainda vai estar lá. O tempo vai estar passando. Deus está fora do tempo. Deus criou o tempo. O tempo é uma coisa que existe fora de Deus. E Deus existe. Deus olha para qualquer tempo que Ele quiser, porque Ele está fora do tempo. Do ponto de vista de Deus, tudo que já tinha que acontecer, já aconteceu. E já aconteceu desde a eternidade. Deus está fora do tempo. Então Ele não tem limites temporais. O tempo não passa para Deus. Deus não usa relógio.
Deus não tem folhinha. Nem precisa olhar no celular. Que dia que é hoje? Deus está ausente desses limites de tempo, sucessão de momentos. Aconteceu isso, depois aquilo, depois aquilo. Para Deus não existe isso. Não existe depois, não existe antes. Existe De novo, a gente não consegue nem falar, porque nós somos temporais. Então todas as nossas definições para Deus, elas partem de um conceito de tempo. E isso não se aplica a Ele, porque o nosso Senhor é atemporal, Ele é eterno. Salmo 92 nos diz: antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo. Antes de no princípio, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 90, versículo 4. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem. 1000 anos, ontem. Aliás, são como a vigília da noite. É super legal, porque ele muda o dia de ontem em 24 horas. Vigília da noite, 12 horas. Para Deus o ontem é como 24 horas, ou como 12 horas, ou como 1 minuto, ou como 1 segundo. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Ele está fora do tempo. Deus olha para o tempo como algo que Ele criou. Salmo 102, 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Em tempos remotos, veja como o próprio salmista, não é? Em tempos remotos, não tinha nem... Bem, aqui tinha tempo. Quando ele lançou os fundamentos da terra, passou a haver tempo, não é? Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, os céus, eles perecerão, mas tu permaneces. Eles envelhecerão como uma veste, como roupa mudará, serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus é atemporal, Ele é eterno. Mas eterno não porque Ele durará para sempre e sempre existiu apenas. Eterno porque Ele está fora do conceito de antes e depois. Ele que criou o tempo. Esse é o nosso Deus. Pedro é quem diz, não é? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Hebreus fala de Jesus. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. É isso que é a eternidade. Ele sempre existiu e sempre existirá. Finalmente, Apocalipse 1:4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Último atributo incomunicável de Deus. Veja, nós vamos viver para sempre, mas nesse sentido nós nunca seremos eternos. Por isso que é um atributo incomunicável. Nós vamos existir para sempre. Uma vez criados, nós vamos existir para sempre. Mas nós vamos sempre ser seres temporais. Ok? A gente vai estar sempre debaixo do tempo e de alguma forma restrito pelo tempo, enquanto Deus está acima do tempo. Último atributo de Deus que a gente vai ver hoje à noite: a onipresença de Deus, também chamada de a imensidão de Deus. A imensidão de Deus pode ser definida como aquela perfeição pela qual Ele transcende todos os limites espaciais e ainda se apresenta em cada ponto do espaço com todo o seu ser. A mesma coisa que a gente acabou de falar a respeito de tempo, tudo se aplica ao espaço. Nós somos eminentemente seres espaciais. A gente não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo.
O meu pé está lá embaixo, a minha cabeça está aqui em cima. E vai ser assim. Eu não estou todo em todos os lugares. Cada parte minha está num lugar, certo? Mesmo junto, está cada parte num lugar. Deus está fora do espaço. Deus criou o espaço. E Ele transcende o espaço. Deus não existe no espaço, é o espaço que existe em Deus. E, portanto, Ele consegue estar em todos os lugares, completo, ao mesmo tempo. E Ele ainda transcende isso. Outro teólogo define a onipresença de Deus da seguinte maneira: a infinitude de Deus, mesma coisa que onipresença ou que imensidão. A infinitude de Deus naquilo que concerne ao espaço inclui sua imensidão e sua onipresença. Esses não são atributos diferentes, mas um e o mesmo atributo visto sob aspectos distintos. A imensidão de Deus é a infinitude dele vista como pertencente à sua natureza desde a eternidade. Ele preenche a imensidão com sua presença. A sua onipresença é a infinitude do seu ser vista em relação às suas criaturas em todos os tempos e em todos os lugares. O universo é infinito, irmãos? Não pode ser. Não pode ser. Ele pode até estar em expansão, mas infinito ele não é. Só Deus é imensamente infinito. O universo existe dentro de Deus. Todo o universo, todas as galáxias mais longínquas. Alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Jeremias 23, 23 e 24. Leiam para mim, por favor. Porventura não encho eu os céus e a terra, mas não é encher no sentido de que a cabeça de Deus está lá nos Estados Unidos, o tronco de Deus está aqui no Brasil, e os pés de Deus estão lá na Oceania. Não é assim. Ele enche os céus e a terra com todo o seu ser. Cada milímetro cúbico do universo contém todo o ser de Deus. Não de maneira a se confundir uma coisa com a outra, mas Ele está presente em todos os lugares, completo. Tudo que existe, existe dentro de Deus. Ele enche os céus e a terra. Para onde me ausentarei do teu espírito? Veja que isso tem implicações práticas, irmãos. O salmista entrou em crise por causa da imensidão de Deus, por causa da onipresença de Deus. Porque ele entendeu que não tem como fugir. Onde ele for, Deus já vai ter chegado antes dele, Deus já estaria ali. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não tem como fugir de Deus. E isso às vezes é quase que desesperador. Para esse salmista estava um tanto desesperador. Por isso que ele teve que acertar as contas com Deus. Porque fugir não deu certo. Então ele falou, então me sonda aqui, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Porque fugir não deu certo. Porque onde eu penso em ir, o Senhor já estará ali. Esse texto de Atos é absolutamente brilhante. Paulo estava pregando em Atenas, no Areópago, e ele diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. Paulo estava falando com ímpios. Pois nele vivemos, e nele nos movemos, e nele existimos.
Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque também dele somos geração. Nós existimos, tudo que existe nesse sentido dentro de Deus. Ele é o grande Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele é o Criador, irmãos. Outro texto: mas habitaria de fato Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto mais essa casa que eu edifiquei. Salomão bem consciente, não é? Ele construiu um templo, ele fala, até parece que esse templo vai conter Deus. Nem o céu contém Deus, nem o céu do céu. Imagina o céu do céu. Também não contém Deus, ou seja, Deus explode os limites da criação. Ele vai além. Tudo que existe, existe nele. Não é ele que existe dentro da criação, é a criação que existe nele. Esse é o nosso Deus, irmãos. O Deus independente, imutável, imenso ou eterno. Bem, eterno e imenso e onipresente. Algumas aplicações a partir disso. Primeiro, fique embasbacado. Fique boquiaberto diante de Deus. Ele é o que você nunca será. Deus não é um ser humano melhorado. Ele é o que nós absolutamente nunca seremos. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno que a gente bata palma para Ele, que a gente cante os louvores mais belos, componha as poesias mais lindas. Ele é digno da nossa adoração, porque Ele é único, só Ele é tudo isso. Na beleza e perfeição das suas três pessoas, só Ele é tudo isso. Ele merece a nossa adoração. Aliás, não adorar é um pecado mortal, exatamente por quem Ele é. Sendo tudo isso, não responder a Deus com adoração e gratidão e louvor é um pecado mortal. Porque a simples existência de Deus deve arrancar de nós grande louvor. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação: glorifique a Deus com a tua vida. Esse Deus todo perfeito, com perfeições no nível máximo e perfeito, esse Deus nos dá o privilégio de viver para Ele. É muita honra, gente. É muito privilégio. Esse Deus que assim podia nos destruir com a queda de um cisco dele. Deus não tem cílios, a queda de um cílio. Deus não tem cílios, mas se Ele tivesse, a queda de um desses cílios nos destruiria o mundo, destruiria a criação. Esse Deus imenso, absolutamente todo-poderoso, Ele nos dá o privilégio de sermos seus escravos. Pensa nessa honra. Mas Ele foi além e nos deu a honra de sermos adotados. Então a gente tem que viver para Ele. É ridículo a gente fazer qualquer coisa que não seja para Ele, porque Ele merece, Ele é digno. E finalmente, como é que a gente não fala dele? Se a gente fala do Real Madrid, Vinícius Júnior faz umas coisinhas lá, a gente fica tudo feliz. A gente vê uma Lamborghini, uma Ferrari, a gente fala, uau, e a gente sai falando. Tem um novo tratamento de cabelo, a gente comenta. Tem uma empresa ou alguém que se deu muito bem, inventou uma nova coisa, ChatGPT, inteligência artificial, uau, o mundo inteiro está comentando. Irmãos, a gente tem Deus. Olha a grandeza, a beleza desse Deus. Como é que a gente pode não falar?
Como é que a gente pode não comentar com os outros a respeito da glória, da perfeição que é o nosso Senhor? Então que Deus nos ajude, meus irmãos, que esses estudos nos ajudem a contemplar melhor o nosso Deus, para que contemplando-o, nós o glorifiquemos. Vamos orar. Ó Deus, nós somos tão pequeninos, o Senhor é tão absolutamente grande. A tua grandeza, ó Pai, ultrapassa as nossas capacidades. As tuas perfeições vão além do que a gente consegue compreender. O Senhor é absolutamente independente, absolutamente imutável, absolutamente imenso. O Senhor é eterno. Pai, como o Senhor é maravilhoso. Esses atributos que o Senhor compartilha com o teu Filho, com o teu Espírito. Pai, nós adoramos o teu nome. Assombrados, boquiabertos diante da tua imensidão, da tua grandeza, da tua perfeição. Pai, nós não temos palavras. Palavras não são suficientes para glorificar o teu nome, para te agradecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem revelado a ti mesmo a nós. O Senhor tem entregado verdades acerca de ti mesmo para nós. E pequenininhos que somos, é uma honra e um privilégio te conhecermos melhor. Ajuda-nos, Deus, de tal maneira que esse conhecimento se transforme em santidade, pureza pessoal, vontade, ó Pai, de viver para a tua glória, de falar do Senhor, de glorificar o teu nome, de andar da maneira que agrada ao Senhor. Que conhecendo melhor ao Senhor, ó Pai, nós conheçamos melhor a nós, nossa pequenez, nossas limitações, nossos pecados, mas também a glória de sermos amados pelo Senhor, a glória de termos sido feitos filhos de Deus. Ó Deus, louvado seja o teu nome para todo sempre. Fica conosco, despede-nos em paz e segurança e traga-nos novamente na próxima quarta para aprendermos daquelas tuas perfeições que o Senhor compartilha conosco. Oramos em Cristo Jesus. Amém.